A boazinha sou eu, é você, nossas mães, nossas avós, nossas amigas, todas as mulheres que foram condicionadas pelo patriarcado para se moldar nas formas sociais. De forma em forma, a gente vai se moldando, se encaixando, se apertando para caber no que esperam de nós. Desde pequenininha, desde muito novinha, recebemos beliscões para ficar quieta, para não causar confusão, porque poderia chatear alguém. Silenciar os nossos incômodos para não causar nenhum conflito. Nós fomos moldadas, socializadas, domesticadas para não ouvir a nossa voz interior. Desde tão pequena, nós fomos afastadas de nós mesmas. E a gente cresce aprendendo a servir, a agradar, a responder ao que os outros esperam de nós. Esse outro pode ser o nosso pai, um namorado, um cônjuge, uma instituição religiosa, um papel social, até mesmo a nossa profissão, como nós devemos nos portar para que o mundo nos aceite, para que sejamos mais digestas, mais confortáveis naquele contexto em que vivemos. É tão cansativo. Ficamos presas, orbitando um centro que está fora de nós, esperando ser conduzidas, guiadas, orientadas por uma outra pessoa, por um outro, que aparentemente sabe mais sobre nós do que nós mesmas. E assim a gente vai se moldando, se apequenando, nos distanciando de quem somos verdadeiramente. Nos tornamos boazinhas, fáceis, dóceis, pacíficas, confortáveis, é fácil de conviver. Porque uma mulher que se posiciona, uma mulher que se coloca, é vista como difícil de lidar. E a gente não quer ser difícil de lidar, né? A gente quer poder passar despercebida. Porque quando a gente se posiciona, a gente é vista. A gente é lembrada, a gente existe. A gente tá lá para dizer o que a gente quer. Isso não é confortável para esse mundo patriarcal que espera que a gente só reaja, que espera que a gente só concorde com aquilo que já foi dito sobre nós, com aquilo que já foi imposto para nós. Nos mandaram fechar as pernas, nos mandaram ser castas, nos mandaram cumprir um certo script. E isso foi quadrando a gente em alguns lugares. Isso foi nos apertando. A boazinha, ela não tem tesão pela vida. Ela não grita, ela não exerce a raiva, não goza, não sabe o que quer, não sabe seus próprios limites. Porque ela está muito distante de si mesma e ela ultrapassa todos os seus limites na expectativa de ser amada, na expectativa de ser desejada, de ser aceita, de pertencer a um grupo, de pertencer a uma relação. E a gente vai ficando tão, mas tão distante daquela voz que grita em nós quem nós somos verdadeiramente, a nossa própria autenticidade. A boazinha não cria, porque uma vida criativa
É uma vida que vem de dentro, vem a partir de si mesma, é gerada, é parida nela mesma. E a boazinha, ela não tem, ela não pode gozar para si mesma. Ela goza em resposta ao outro. Na verdade, ela serve de prazer para o outro. Sua vida criativa é como um rio poluído, não mata a sede. Isso acontece com todas nós, em várias ocasiões. Hoje mesmo, eu estive na aula de spinning, eu gosto de fazer bike, e depois teve uma confraternização no final da aula, e pediram para fazer uma oração, né, dizendo inicialmente que respeitavam todas as crenças e que fariam uma oração universal e colocaram o Pai Nosso, né, rezaram o Pai Nosso. Nenhum problema em relação ao Pai Nosso, mas eu fiquei incomodada, porque aquela oração não me representa. E eu me calei diante do grupo porque eu não queria causar nenhum desconforto. Mas a verdade que estava ecoando no meu coração era: poxa, se eu começar a puxar uma oração aqui, chamando os orixás, chamando Exu, Pombogira, chamando outras entidades, acho que as senhoras aqui não vão gostar. Acho que ninguém vai receber bem a minha oração. Mas, porque tem uma hegemonia, porque tem uma ideia que precisa ser aceita e todo mundo tem que engolir, que seria, no caso, a perspectiva cristã, tudo bem. Será que nós realmente respeitamos todas as crenças? Foi o que ela disse inicialmente, quando ela propôs a oração. E eu me calei diante daquilo. Me incomodou. E eu fiquei lá fazendo a oração como se aquilo realmente fizesse algum sentido para mim, quando na verdade não fazia. Calada diante desse contexto. Percebe o quanto é complexo? Esse é só um recorte, esse é só um exemplo. Mas fazemos isso o tempo inteiro. E não somente em contextos sociais, mas principalmente dentro das nossas relações. Relações muito íntimas, às vezes. Com o nosso parceiro, com as nossas amigas. Quando, por exemplo, estamos num almoço de família e não confrontamos aquele tio que faz piadas machistas e homofóbicas. Ou quando, por exemplo, nós ficamos chateadas com alguém que descumpriu um compromisso com a gente e a gente se cala para não ferir ou não criar nenhuma rusga naquela relação. Mas você se incomoda, você sente o desconforto, o seu coração fecha. Quantas as vezes a gente não escutou comentários maldosos vindo de pessoas que a gente ama e a gente deu um sorriso amarelo para abafar a situação? Quantas as vezes a gente viu coisas, sentiu coisas e nos silenciamos diante daquilo para não gerar um desconforto? Coisas, inclusive, que são injustas. O que vai acontecer se a gente passa a se posicionar? O que aconteceria comigo se eu tivesse dito o meu incômodo naquele momento? Eu faço parte daquela aula, eu vou todos os dias daquela aula. Como eu seria vista se eu tivesse me posicionado como verdadeiramente eu sinto e penso naquela ocasião? Provavelmente eu não seria bem recebida nas próximas aulas. Provavelmente elas iam cochichar entre elas sobre mim. Será que a gente está pronta para ser mal vista?
Será que a gente está pronta para sustentar a vilã da história? Tá vendo que tem um gozo em ser boazinha? Tem um conforto em passar despercebido? É paradoxal, é complexo, porque ao mesmo tempo que tem esse alívio de passar despercebida, de ninguém ver a verdade em você, a velocidade que existe dentro de você, tem um desconforto enorme de desconexão consigo mesma e com aquele contexto, como é o exemplo que eu trouxe para vocês. Percebem? Ser boazinha tem um degradê enorme nessa escala. E pelo que eu acompanho das minhas clientes na clínica, é muito comum que as clientes boazinhas se descubram com uma raiva devastadora internamente quando iniciam um processo de análise. Eu vivi isso em uma situação onde eu fui traída. Eu estava começando a minha análise com a terapeuta que me acompanha hoje, nós estamos já juntas há uns 2 anos. Foi como se um tampão tivesse saído e libertado uma energia, uma velocidade, uma força que vinha com tanto impacto. E eu sentia, eu falava para minha terapeuta, eu sinto como se fosse um carro desgovernado. Ele está saindo descontrolado e vai destruir tudo à minha frente. É como a imagem de Kali, que sai cega e descontrolada, cortando a cabeça de todo mundo, de todos que vê pela frente. Eu não posso culpar essa força, não é mesmo? Eu deixei ela no porão da minha inconsciência, com fome, com sede e com ódio. Muito ódio. É o que ela sentia. É uma força de raiva, é uma força de revolta pelo tanto que a gente vem se domesticando, o quanto a gente está distante dessa nossa natureza selvagem, dessa nossa natureza instintiva, que ela quer existir. Então, nisso, a gente cria uma tensão, um conflito entre duas forças. A boazinha e a feroz. A autenticidade, que fica escondida por esse excesso de adaptação. Então, cria esse tensionamento entre uma adaptação excessiva e a manutenção da nossa identidade. A quem eu vou atender? Eu estou a serviço de quem? Do que esperam de mim? Ou do que eu preciso de mim mesma? Porque essa força, essa identidade, essa verdade em nós grita. Ela pede expressão. Ela pede limites. Porque a boazinha não sabe impor de limites. Ela não sabe dizer não. Ela tá ali para servir. Ela tá ali para entregar, para responder, reagir de acordo com o contexto. Ela gira em órbita de algo que está fora dela. Não é ela mesma. Ela não é o centro da própria vida. Ela não é responsável pela própria vida. Ela quer ser amada. E tem infinitas ideias do como ser amada, do que ela precisa ser para ser amada. E essas ideias perpassam
pela domesticação. Porque à medida que a gente caminha em direção a essa força, à medida que a gente dá atenção a essa força, essa outra que ocupa por hora a nossa inconsciência, que está ainda às sombras, pelo tempo em que ficou distante, pelo tempo em que houve um rompimento da nossa escuta à nossa intuição, porque a tua intuição é quem vai te dizer quem você é. Mas é preciso ouvi-la. É preciso que a gente alimente a nossa intuição. E para isso, nós precisamos atendê-la. Se ouvir e se atender. Se ouvir e se atender. Às vezes a gente até pressente, mas escolhe não atender. Escolhe não ouvir. Quantas vezes isso já aconteceu? Nossa, eu senti que eu não deveria ter ido. Eu senti que eu deveria ter feito tal coisa. Eu senti que aquela pessoa não era muito legal, mas eu não dei ouvidos. O barulho externo é maior do que a nossa voz interna, percebe? É um exercício de confiança. Se escutar e se atender. Porque muitas vezes essa voz vai exigir da gente coisas que não vão ser muito legais. Talvez para o seu namorado, para sua mãe, para suas amigas. Às vezes nem para o seu ego. Muitas das vezes essa voz vai exigir de nós posturas que coloquem em xeque a estrutura que nós tão egoicamente construímos em cima de pedra. Mas essa força sabe. Ela sabe quem você é. Ela sabe quem sim, quem não e quem nunca na sua vida. Ela sabe o que te alegra, o que te dá prazer, o que te irrita, o que você permite e o que você não tolera. É ela quem te revela quais são as bordas do teu território, quais são as fronteiras do teu território interno, da tua alma, de quem você é. É ela quem te ouve. É ela quem fala para você, quem revela para você quem você é, para onde ir, o que faz a sua alma vibrar, o que a sua alma anseia em expressar nessa existência. É ela. Esse é um exercício de confiar na tua intuição, que consequentemente matará a boazinha. Nós estamos falando de mortes. Quando nós estamos falando de morte, nós estamos falando de dor, de luto. Dói perder o lugar confortável de pertencer. Mesmo que esse pertencimento não seja real, porque quem é que pertence de fato? Você? Ou a máscara que você está usando, você insiste em performar para continuar existindo nesses contextos? O que é comum que as boazinhas se deparem com uma força de raiva quando iniciam o processo de análise? Porque é a antinomia, percebe? Enquanto elas estão abrindo um sorriso amoroso, doce,
silencioso, por trás, elas estão escondendo limites ultrapassados, desconfortos, constrangimentos, desrespeitos. Porque a boazinha não vai colocar limite em nada disso. E isso é um projeto político. Tem muita gente interessada em te manter calada. Tem muita gente interessada em te manter silenciada, em te manter passiva. Principalmente aqueles que querem te manipular. Ser boazinha, em muitos contextos, significa ser maltratada, desrespeitada. Essa submissão sem queixa até parece heróica, mas no fundo é desrespeito consigo mesma, é abandono de si mesma. Essa ideia de salvar a todos, de cuidar de todos, de servir a todos, de colocar todos e tudo acima de você. É de uma violência. É de um descarte de si mesma absurdo. E é por isso que essa força esquecida nos porões da nossa inconsciência carrega tanta raiva. Todas as vezes que ela me gritava, soltava aquele grito rouco, chamando a minha atenção, e eu simplesmente virava as costas. Isso acontece hoje, vai acontecer amanhã, porque isso é um processo tão estrutural, tão enraizado, tão entranhado em nós, que mesmo você nesse caminhar, nesse processo de individuação, nesse caminhar de libertação, você ainda vai se pegando nesses espaços. Vai se observando que ainda há muito a ser feito. E que isso vai exigir de nós sustentar, ser má. Bom ou má, né, é um conceito muito complexo de se discutir, mas eu trago aqui na ideia de sustentar ser mal vista, de ser a vilã da história, de ser a bruxa, a ogra, de ocupar esses espaços também. Não somente a donzela, que quer ser salva, que quer ser guiada, conduzida. Ela também existe em nós. Mas está na hora da gente fazer as pazes com a bruxa má, que também existe em nós. Quantas de nós estão prontas para perder pessoas, para cortar relações, para se despedir dessa máscara? Porque você vai perder pessoas, você vai. Você vai. De fato, você não vai ser mais tão querida assim. Você vai gerar impacto. Você vai ter efeito sobre as pessoas. A boazinha não tem muito efeito, né? Ela é meio morna, meio sem sal. E é por isso que é tão confortável ser ela. Porque ela passa despercebida, ela é mamão com açúcar.
café com leite. Mas enquanto nós não medimos esforços para nos manter adaptadas ao social, essa força, essa velocidade, essa autenticidade, essa sua verdade de quem você realmente é, grita nas profundezas do seu ser, da sua psique, aguardando ser ouvida, esperando que você atire desse porão, que você alimente, que você se sinta segura em estar na presença dela. Porque é seguro ser você. Esse é um processo que vai exigir muita verdade, muita autenticidade, muita honestidade diante do próprio espelho, diante do próprio reflexo. Esse é um processo que perpassa pela morte. Quando nós estamos falando de morte, a morte de relações, de contextos, de espaços, de máscaras que nós usamos, máscaras essas que se afiliam com essas relações que te violentam, te desrespeitam, te constrangem, te exploram. Porque enquanto você está ali servindo, 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 entregando, 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 tem pessoas te explorando, pode ter certeza disso. Cadê a justa medida? Você recebe o mesmo tanto que entrega? Ou está permitindo essas pessoas levarem embora consigo, drenarem de você toda a tua energia, enquanto você fica sem nada, esperando o retorno, esperando que essas pessoas te valorizem, te entreguem aquilo que você tão gentilmente, tão docemente oferece. Elas não vão entregar. Porque elas já têm de você o que elas querem, sem que você exija nada em troca. Porque elas te dariam alguma coisa. Essa é a tua responsabilidade de passar a exigir. Mas para isso, você vai precisar conhecer. Primeiro o que você entrega, isso precisa estar muito claro para você. Tem que saber o valor da tua energia, o valor da tua entrega. Segundo, avaliar muito bem o que você recebe. Em todos os contextos, seja financeiro, no seu trabalho, na sua família, com o seu namorado, com os seus filhos, em todos os campos, consigo mesma. Essa ideia de ser boazinha para fora significa ser muito má com a gente mesma. Por isso que essa ideia de ser bom ou mal é muito complexa, porque muitas vezes, enquanto eu estou sendo má para o outro, porque eu estou impondo um limite, talvez, porque eu estou dizendo não, não quero, não, não posso, não, não estou afim, ai, nossa, como você é má. Mas eu estou sendo ótima para mim mesma. Porque eu estou me respeitando, porque eu estou garantindo a minha integridade, garantindo os meus limites sendo respeitados. Mas sabe o quanto é complexo estar refém de ser bem vista, bem quista, bem avaliada? Sabe o quanto é complexo de estar refém da opinião dos outros sobre você? Se você quiser controlar que os outros gostem de você, que os outros te aplaudam, que os outros tenham uma opinião favorável em relação a você, você não vai sustentar quando você precisar desagradá-las. Em algum momento você vai precisar desagradá-las. Desde que eu comecei a tomar consciência sobre isso e comecei a alimentar a minha intuição, a ouvir e me atender, a me aproximar cada vez mais, a retirar essa força
da jaula e permitir que ela exista mais vezes, que ela se exponha, que ela se manifeste mais, eu perdi muita coisa. Mas eu ganhei muitas outras. E não há nada que tenha saído da minha vida hoje que eu diga pra vocês que eu gostaria de recuperar. Nada. Hoje, cada vez mais, eu entendo a necessidade das coisas irem embora. E não porque elas são ruins, foram ótimas, maravilhosas, muitas delas. Algumas até guardo com saudosismo, mas é igual a nostalgia da infância. Não volta mais. Ai, como era bom. Ah, era bom. Mas que bom que passa, porque outras coisas boas também vêm. E à medida que eu fui me despedindo de muitas coisas e me relacionando com a morte, eu fui entendendo que para renascer a gente precisa morrer. E a primeira coisa que precisou morrer e que morre a cada dia mais, a cada dia que eu me fusiono com essa força em mim, a boazinha morre. Eu não sei se existe um momento que ela vai morrer totalmente. E ela precisa existir também. Às vezes a gente vai precisar dela. Não é sobre eliminar nenhuma parte em nós, mas sobre equilibrar melhor. Porque o que acontece é que há uma compulsão em agradar, há uma compulsão em servir. O problema não é ser boa, o problema não é agradar vez ou outra, quando aquilo é de fato genuíno, quando aquilo é de fato o melhor a se fazer naquele contexto. Nem sempre a gente vai poder dar nossa opinião, né? Imagina numa entrevista de emprego. Você vai precisar utilizar dessa máscara, dessa persona, para estar em espaços sociais. O problema para nós mulheres é que essa máscara está colada na nossa cara. A gente só usa ela, entendeu? Tá na hora da gente diversificar um pouco mais, conhecer outros aspectos de nós mesmos, entender que nós somos outras coisas que não somente isso, que nós podemos ser. Nós podemos existir. Nós somos indivíduos com desejos, com vontades, com ambições. Isso é preciso ser expresso, ser colocado no mundo. Com opiniões. Somos mulheres com opiniões. Precisamos dar nossa opinião. Mesmo que ela seja contrária. Isso é um convite também a gente lidar com a alteridade, com a diferença. Bom, se você sente as minhas palavras, se elas te atravessam de alguma forma, fica aqui comigo e até o próximo vídeo.